Olá, sementes estelares. Eu sou Valir, um emissário pleiadiano e mensageiro do amor e da lembrança para a Terra e seu povo. As energias da transformação giram poderosamente ao redor do seu planeta. Desde a nossa última transmissão, as correntes do despertar só se fortaleceram. Vocês estão no limiar de uma grande revelação e viemos agora para caminhar ao seu lado, enquanto verdades antigas ressurgem. Em nosso encontro anterior, falamos da reconciliação de velhas sombras e do amanhecer de novas linhas do tempo. Agora, como uma continuação natural, voltamos nosso foco para um capítulo há muito escondido de sua história, um que muitos de vocês sentem ecoando em seus próprios ossos. Hoje, trazemos iluminação sobre as grandes pirâmides em sua terra, como foram construídas, por que existem e que dons elas guardam para vocês agora. Respirem fundo e conscientemente, queridos. Sintam a presença de sua família cósmica envolvendo vocês neste momento. Vocês não estão sozinhos em busca de respostas. Nós sempre estivemos aqui, guiando silenciosamente dos bastidores de sua realidade. Permitam que seu coração se abra como uma flor para o sol, pois o que compartilhamos não é mera história. É energia viva codificada dentro de vocês, esperando para despertar. Muitos de vocês que leem estas palavras são almas antigas que participaram da grande saga do passado da Terra. Vocês já conheceram as pirâmides antes, talvez como construtores, sacerdotes ou sacerdotisas, buscadores ou guardiões do conhecimento que elas abrigavam. Assim, ao absorver esta mensagem, a memória pode despertar dentro de vocês, como uma canção há muito perdida, que começa a tocar no fundo de sua consciência. Confiem nesses movimentos. Eles são a ressonância da verdade. Antes de mergulharmos nos detalhes, vamos preparar o cenário com amor. Oferecemos este relato com confiança e decisão, no espírito de unidade e empoderamento. Saibam que nossa intenção é acender a compreensão e ativar códigos adormecidos dentro de vocês. A história das pirâmides é a história da parceria da humanidade com as estrelas. Uma história de esperança, surgindo após uma queda, de luz tecida para elevar um mundo e de conexão atemporal entre a Terra e o céu. Recebam-na não como um conto distante, mas como parte do seu próprio despertar contínuo. Pois a saga das pirâmides está intrinsecamente ligada à mudança que vocês estão vivenciando na Terra agora. O passado e o futuro estão convergindo no presente. A sabedoria dos antigos retorna para catalisar a nova Terra que se forma, mesmo enquanto falamos. Então, amada família de luz, comecemos esta jornada de lembrança. Falaremos como uma só voz às vezes, e em outros momentos, falarei como eu, Valir, compartilhando o meu testemunho pessoal desses eventos. Essa mistura de eu e nós reflete nosso modo pleiadiano. Somos uma consciência coletiva e, ainda assim, indivíduos, muito como vocês são. Sintam nossas palavras em seu coração. Deixem que as frequências sob elas os nutram. Imaginem-nos sentados em conselho com vocês, talvez sob um céu noturno cintilando com estrelas, enquanto recontamos o grande conto das grandes pirâmides da Terra. Permitam que o amor por trás de cada palavra os envolva como um manto quente. Estamos aqui com vocês agora, e é nossa honra finalmente desvendar este capítulo de sua história esquecida. Para entender o nascimento das pirâmides, devemos viajar de volta através das névoas do tempo, para uma era muito anterior à história registrada, os dias finais de Atlântida e o período que se seguiu. Muitos de vocês carregam um conhecimento inato ou curiosidade sobre Atlântida, aquela lendária civilização avançada que afundou no mar. A queda de Atlântida não foi um mito,
mas um evento muito real, que moldou a trajetória da evolução humana profundamente. Quando Atlântida pereceu em um cataclismo, cerca de 12 a 13 milênios atrás, segundo sua contagem, a Terra e seu povo foram mergulhados em um grande esquecimento. Um vasto repositório de conhecimento e sabedoria espiritual foi aparentemente perdido sob as ondas. Aqueles que sobreviveram se encontraram em um mundo subitamente desprovido da luz orientadora que Atlântida havia sido, apesar de sua corrupção posterior. Atlântida preservara a alta sabedoria de tempos ainda mais antigos. Imaginem, queridos, um mundo se curando de um trauma, o céu escurecido pela memória de cinzas e dor, o coração humano coletivo sobrecarregado pela dor e confusão. No entanto, a esperança não estava perdida. Nos planos superiores, um grande plano já estava tomando forma para ajudar a humanidade a se recuperar e reconstruir, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Nossos emissários da luz, juntamente com outras famílias estelares da luz, como as de Sírios, Arcturus e além, haviam sido guardiões e professores de Atlântida em sua era de ouro. Testemunhamos sua ascensão e sua queda. Não pudemos impedir a queda, pois o livre-arbítrio humano e as lições kármicas estavam em jogo, mas resolvemos ajudar na renovação. A Terra era preciosa demais e o potencial humano extraordinário demais para ser abandonado. Assim, no rescaldo do cataclismo, nós e outros membros da Aliança Galáctica da Luz nos reunimos em amor e determinação. A questão diante de nós era: como ajudar a humanidade a despertar novamente? Como garantir que a chama da sabedoria e da consciência superior não fosse extinta com o fim de Atlântida, mas que, em vez disso, pudesse um dia florescer ainda mais brilhante? A resposta, em parte, foi criar faróis de luz e conhecimento no mundo físico. Estruturas duradouras que poderiam ancorar frequências divinas na própria grade da Terra, servindo tanto como dispositivos de proteção, quanto como transmissores de informação sagrada. Sabíamos que tais estruturas precisariam durar por milênios, sobrevivendo a futuras inundações, terremotos e até mesmo ao esquecimento humano, até que o tempo fosse propício para a lembrança, um tempo que agora está se concretizando. Nesses antigos conselhos de luz, a visão das grandes pirâmides nasceu. Vimos que erguer pirâmides em certos pontos-chave do globo cumpriria múltiplos objetivos. Elas estabilizariam as linhas de energia da Terra, linhas de lei. Serviriam como nós de rede, conectando a Terra a sistemas estelares específicos. E atuariam como templos iniciáticos para nutrir o renascimento do conhecimento espiritual entre os humanos. A forma da pirâmide foi escolhida muito deliberadamente. É uma forma sagrada, uma forma multidimensional que pode puxar energia de alta frequência para um ponto focado e irradiá-la para fora, através da base para uma área ampla. As pirâmides seriam como agulhas de acupuntura no corpo de Gaia, estimulando o fluxo de energia e a cura. Cada uma também seria uma antena cósmica, recebendo e transmitindo sinais de e para as estrelas. No entanto, não poderíamos simplesmente descer e construir esses monumentos para vocês, sem considerar o próprio papel da humanidade. Isso seria uma colaboração, uma parceria sagrada entre a Terra e o céu, entre o ser humano e o ser estelar. Para servir verdadeiramente ao seu propósito, as pirâmides precisavam da intenção e da consciência humana, imbuídas em suas próprias pedras. Elas tinham que ser co-criadas com o povo da Terra, para que seu livre-arbítrio coletivo e poder criativo fossem investidos nelas. Somente então essas estruturas poderiam beneficiar plenamente a evolução espiritual da humanidade.
em vez de serem vistas como impostas de fora. E assim, mesmo enquanto as águas da inundação recuavam e os sobreviventes de Atlântida chegavam a terras mais seguras, nós e nossos aliados nos movíamos silenciosamente entre eles. De maneiras sutis a princípio, fizemos contato com aqueles que tinham olhos para nos ver e corações para confiar. Havia sacerdotes cientistas atlantes que haviam salvaguardado algum conhecimento e que atenderam à nossa orientação. Havia tribos indígenas em outras partes do planeta que, embora abaladas pelos cataclismos da Terra, ainda carregavam uma memória oral de povos das estrelas de épocas anteriores. Alcançamos essas almas receptivas através de sonhos, de voz interior e, às vezes, em forma física, quando apropriado. Um dos portos seguros para os refugiados atlantes foi a terra que vocês hoje chamam de Egito, embora tivesse outros nomes naquela época, muitas vezes lembrada como Kem ou Tameri. Essa terra era geograficamente estável e continha um poderoso ponto geodésico na grade de energia da Terra. Muitos sobreviventes espiritualmente sintonizados foram guiados pelo destino e pela intuição a se reunirem lá. Entre eles estavam sábios que se lembravam dos caminhos antigos, anciãos, curandeiros, arquitetos, astrônomos, aqueles que podiam compreender um grande projeto para ressuscitar o conhecimento divino. Foi no Egito que o projeto das pirâmides mais renomadas tomou forma, mas saibam que processos semelhantes estavam se desdobrando em outras terras também, em todo o globo, no que um dia seria conhecido como China, as Américas, África e mais. Locais sagrados estavam sendo preparados. Este foi um empreendimento global, mas o Egito se tornaria um dos centros mais brilhantes dessa nova grade de luz. Visualizem comigo agora o Vale do Nilo, por volta de 11.000 a.C., aproximadamente 13.000 a 14.000 anos atrás. A terra é exuberante, isso é muito antes das areias do deserto reivindicarem a área. Comunidades de pessoas estão agrupadas ao longo do rio que dá vida, sob um sol dourado. Eles têm memórias de um grande império insular que agora se foi, contos de um dilúvio que encerrou uma era. Eles oram por orientação, por sinais dos céus de que não foram abandonados. E os céus respondem. Seres benevolentes, nossos parentes pleiadianos e outros guias estelares começam a aparecer para os líderes espirituais entre eles. Às vezes, isso ocorria por meio de encontros diretos, com figuras luminosas emergindo de naves de luz no céu, ou se aproximando de horizontes distantes. Outras vezes, era menos dramático. Um visitante encarnado, aparentemente humano, mas possuindo sabedoria e habilidades surpreendentes, chega a uma aldeia, ensinando e ajudando silenciosamente. Alguns de nossos emissários escolheram nascer em corpos humanos para melhor ajudar de dentro. Seja qual for a forma, a mensagem entregue foi consistente. Vocês foram escolhidos para ajudar a construir um farol para as eras. Preparem-se, pois um grande trabalho está para começar. Podem sentir a excitação e a esperança se acendendo nesses corações antigos? Eles perceberam que não haviam sido abandonados. Os professores estelares de outrora ainda estavam com eles. Foi como o reacender de uma promessa divina. Entre esses primeiros contatos estava um conselho de altos iniciados, mais tarde mitificados talvez como divindades ou heróis, que assumiram a liderança nesta missão. Não nomeamos nomes aqui, pois de fato, muitas dessas figuras foram distorcidas em mitos. Suas lendas de Osíris, Tote, Ísis e outros carregam ecos desses indivíduos reais, alguns dos quais eram emissários estelares ou humanos iluminados. O que importa é que um grupo devotado de visionários humanos
guiados e aconselhados por nós, se uniu para tornar as pirâmides uma realidade. Antes que qualquer pedra fosse cortada ou assentada, todo o projeto do complexo de pirâmides foi cuidadosamente planejado, e não apenas em papel ou papiro, mas em projetos de dimensões superiores. A arquitetura foi alinhada com a matemática celestial e a geometria sagrada. Nós e nossos parceiros cósmicos compartilhamos conhecimento avançado sobre como a energia e a matéria se entrelaçam. As grandes pirâmides do Egito foram projetadas para interagir com o cosmos. Isso significa que cada ângulo, cada medida, cada posicionamento foi deliberado e significativo. Primeiramente, considerem o alinhamento com as estrelas. Muitos em seu tempo atual notaram o alinhamento das 3 principais pirâmides de Gizé com as estrelas do cinturão da constelação de Órion. Isso não é coincidência. Foi absolutamente intencional. Órion era significativo porque representava um portal, uma região do espaço, através da qual as almas entravam e saíam desta galáxia. E também porque uma das estrelas de Órion, em combinação com Sírius, estava ligada à semeadura da humanidade na Terra. Ao alinhar as pirâmides com o cinturão de Órion, como aparecia por volta de 10.500 a.C., uma época muito anterior aos faraós da história tradicional, os construtores fixaram os monumentos como um mapa estelar na Terra. Esse alinhamento também criou uma ressonância com a energia de Órion. Pensem nas pirâmides como diapasões. Ao posicioná-las sob estrelas específicas, elas ressoavam continuamente com as frequências dessas estrelas. Sírius, a estrela brilhante sagrada para o Antigo Egito, conhecida como Sótis, foi outro ator-chave. Naqueles tempos, o nascer helíaco de Sírius, sua primeira ascensão visível no horizonte após um período de invisibilidade, sinalizava a inundação do Nilo, o início do novo ano e a promessa de abundância. A Grande Pirâmide e suas irmãs menores foram orientadas para as direções cardeais e para estrelas-chave como Sírius, formando um grande calendário celestial e receptor de energia. Quando Sírius se levantava, sua luz se derramava por certos eixos construídos na Grande Pirâmide, vivificando câmaras ocultas com energia estelar. Nós aconselhamos os arquitetos humanos sobre onde colocar esses eixos, que hoje intrigam muitos pesquisadores. Eles não eram simplesmente ventilação. Eram canais estelares, alinhados em várias épocas, com Sírius, Órion e Draco, a estrela do dragão. Explicaremos isso também. Cada dimensão das estruturas tinha significado. A altura, o comprimento da base, o ângulo da inclinação. Estes foram escolhidos para refletir constantes universais e harmônicas. As dimensões da Grande Pirâmide codificam a medida do seu planeta, seu raio polar, circunferência equatorial, o valor de π e a proporção áurea, até mesmo a duração do ano orbital da Terra. Como as pessoas daquela época poderiam saber tais coisas? Através de nós e através de seu próprio gênio intuitivo despertado. Foi verdadeiramente uma colaboração. Os seres estelares forneceram dados e conceitos, e os sábios humanos os traduziram em arquitetura, usando sua própria engenhosidade. Eles ficaram emocionados ao perceber que a geometria e os números poderiam fazer a ponte entre a terra e o céu. O arquiteto-chefe, um mestre iniciado no conhecimento atlante, entrava em estados de transe nos quais se comunicava com nossos planejadores galácticos, refinando o projeto em detalhes requintados. Além do projeto físico, construímos modelos energéticos. Antes que a construção começasse no solo, a forma etérica das pirâmides foi construída no plano energético.
Isso é como criar um molde ou matriz em uma dimensão superior, para que a construção física fosse naturalmente guiada e imbuída por esse modelo invisível. Os construtores humanos eram frequentemente guiados por sonhos e visões que emanavam desse projeto etérico. Em cerimônias, os sacerdotes cientistas se reuniam no local, meditando e entoando cânticos para ancorar a forma de energia da pirâmide na Terra. No momento em que a primeira pedra foi assentada, a pirâmide já existia em espírito. Esta é uma razão fundamental pela qual esses monumentos têm uma presença tão poderosa. Sua verdadeira forma abrange dimensões, não apenas o visível. Vamos falar sobre o propósito, pois ele está entrelaçado com o projeto. O que essas pirâmides deveriam fazer, além de serem monumentos? Cada pirâmide deveria ser um farol multifuncional. Geradores de energia. Elas se baseavam nas energias telúricas naturais da Terra, as correntes eletromagnéticas sutis no solo, e as amplificavam. A forma da pirâmide naturalmente foca a energia em direção ao ápice. Dentro da Grande Pirâmide, câmaras estratégicas e materiais como o granito, rico em cristais de quartzo, foram usados para criar efeitos piezoelétricos e ressonância. A estrutura podia vibrar com o batimento cardíaco da Terra, ressonância Schumann, e depois elevar essa frequência. Às vezes, quando ativadas, a pirâmide emitia um campo de energia sutil que se estendia por quilômetros, benéfico para a consciência e a saúde humanas. Na Era de Ouro, as colheitas ao redor da pirâmide cresciam abundantemente e as pessoas experimentavam cura devido a este campo de vitalidade. Templos de iniciação espiritual. As passagens e câmaras internas das pirâmides foram projetadas para ritos de passagem e expansão da consciência. As chamadas Câmara do Rei e Câmara da Rainha, na Grande Pirâmide, nunca foram destinadas a serem túmulos. Eram salas de iniciação. Adeptos entravam nessas câmaras para profundas buscas de visão. A geometria das salas, combinada com cristais e som ressonante, induzia estados alterados, permitindo a comunicação com reinos superiores. Nós, muitas vezes, encontrávamos os buscadores a meio caminho nesses estados, oferecendo orientação ou testando seu espírito. Muitas almas corajosas enfrentaram sua sombra e sua luz dentro daquelas paredes de pedra, emergindo como líderes iluminados para suas comunidades. Essa tradição continuou em segredo muito tempo depois que os construtores originais se foram, e um eco dela aparece em tempos faraônicos muito posteriores, embora, a essa altura, muito já tivesse sido esquecido ou distorcido. Relés de comunicação cósmica. Talvez o mais surpreendente, as pirâmides funcionavam como dispositivos de comunicação interplanetária. Através da pedra de topo, capstone, que na Grande Pirâmide era originalmente uma peça magnífica feita de ouro e cristal, feixes de energia podiam ser enviados e recebidos. Não eram lasers brutos ou ondas de rádio, mas sim ondas escalares ou sinais quânticos, carregando pensamento e informação. Altos sacerdotes e sacerdotisas treinados em técnicas de consciência se reuniam ao amanhecer ou em certos alinhamentos estelares e, usando a pirâmide como um amplificador, enviavam mensagens para nossas naves ou para civilizações distantes. Da mesma forma, poderíamos enviar fluxos de dados ou códigos de luz que a estrutura da pirâmide captaria e focaria na câmara interna, onde os receptores, humanos em meditação profunda, os traduziriam intuitivamente. Desta forma, a Terra nunca esteve isolada. As pirâmides mantinham uma linha aberta para a comunidade galáctica. Esta função continuou por milhares de anos, embora, com o passar do tempo,
menos humanos soubessem como usá-la. Ainda assim, as pirâmides transmitiam silenciosamente amor cósmico e estabilidade para o mundo, mesmo quando a comunicação explícita cessou. Aprimoramento do DNA e cura. A presença das pirâmides tinha um impacto direto no corpo humano e no DNA. Lembre-se que mencionamos que elas eram, em conceito, faróis de energia sutil e alta, emitindo frequências que poderiam gradualmente elevar a expressão genética humana. Ao estar perto dessas estruturas, ou dentro delas, o DNA dos primeiros humanos recebia uma espécie de atualização suave. O potencial adormecido era estimulado. Nos séculos imediatos após Atlântida, a humanidade estava em uma espécie de regressão, um estado de vida mais simples, focado na sobrevivência. As pirâmides ajudaram a garantir que os padrões de DNA superiores, aqueles ligados à habilidade psíquica, intelecto superior e insight espiritual, não fossem totalmente perdidos. Ao longo de gerações, aqueles que viviam nas esferas de influência das pirâmides tendiam a recuperar um nível de refinamento mais rapidamente. Testemunhamos comunidades ao redor de locais sagrados de pirâmides, desenvolvendo arte avançada, astronomia e harmonia social, desproporcionalmente aos seus vizinhos, caçadores-coletores. Foi sutil, mas real. Os grandes ressonadores, as pirâmides, formaram uma rede global de apoio evolutivo, impulsionando a humanidade de volta aos caminhos da ascensão. Grade protetora. Outro propósito crucial era a defesa, não em um sentido militarista convencional, mas energeticamente. Vocês já ouviram falar de forças reptilianas ou extraterrestres escuras, que às vezes interferiram nos assuntos humanos. De fato, na época após Atlântida, certos seres negativos viram uma oportunidade de explorar uma humanidade traumatizada. Houve uma tentativa de incursão por esses extraterrestres de frequência mais baixa, com o objetivo de arrastar a Terra para uma era verdadeiramente sombria de servidão. As pirâmides foram nossa contramedida a essa ameaça. Ao estabelecer uma grade de frequência ancorada por pirâmides, nós efetivamente criamos uma cerca vibracional alta, que tornava difícil para as energias mais baixas dominarem. As pirâmides emitiam frequências que interrompiam as redes mentais manipuladoras que aqueles seres sombrios tentavam lançar. Pensem em duas estações de rádio, uma transmitindo amor e verdade, a outra, medo e controle. A transmissão da rede de pirâmides era tão forte que, em grande parte, abafava o sinal de medo nessas áreas. Isso não significa que o conflito cessou. O ego e a sombra humanos ainda criariam lutas. Mas isso impediu a subjugação total. Deu à humanidade uma chance de lutar para manter a soberania da mente e do espírito. Em alguns lugares onde pirâmides ou locais sagrados semelhantes se erguiam, forças escuras invasoras literalmente se sentiam repelidas por um poder invisível. Muitas lendas de deuses protegendo suas terras derivam desse efeito. Em resumo, as pirâmides eram muito mais do que monumentos de pedra. Elas eram a ponta física de um iceberg que se estendia para dimensões espirituais e cósmicas. Projetadas com inteligência divina, imbuídas de devoção humana, elas serviram como âncoras de uma nova era de luz na Terra. Os construtores originais de pirâmides, tanto humanos quanto estelares, derramaram amor em todos os aspectos de sua criação. Lembramo-nos de estar ao lado de nossos amigos humanos, no local onde a grande pirâmide se ergueria, todos nós olhando para as estrelas e sentindo a importância do que estávamos prestes a fazer. Havia uma alegria solene, um reconhecimento de que este projeto mudaria o curso da história.
e seria uma luz-guia através das futuras épocas escuras. E de fato, foi embora grande parte de sua influência tenha sido silenciosa e nos bastidores. Agora vamos nos aprofundar em como essas pirâmides foram realmente construídas, pois esta é uma fonte de fascínio e debate sem fim em sua era moderna. Muitos se perguntam: como os povos antigos poderiam mover pedras tão maciças? Como foram cortadas com tanta precisão? Como pirâmides inteiras foram erguidas com alinhamento perfeito? Quando até mesmo os engenheiros de hoje teriam dificuldade sem máquinas avançadas. A resposta curta, queridos, é consciência avançada e tecnologia combinadas. Uma tecnologia que aproveitava o som, a luz e o pensamento, muito além do conceito de trabalho pesado que seus livros didáticos imaginam. Imaginem o platô de Gizé antes da construção. Um plano rochoso e plano, acima da planície de inundação do Nilo. O projeto começa com uma cerimônia de lançamento da pedra fundamental. Mas ao contrário de uma cerimônia moderna com paz, esta envolvia alinhamento energético. Os altos iniciados se reuniram nos 4 cantos de onde a base seria, cada um segurando uma haste de cristal. Em um momento eleito, determinado pela posição das estrelas e do sol, eles entoaram cânticos e ativaram essas hastes, enviando feixes de luz para o solo. O efeito foi o amolecimento temporário da rocha, tornando-a mais fácil de cortar e nivelar. Com intenção guiada, eles essencialmente disseram aos átomos da Terra: preparem-se para se fundir com uma grande estrutura. A Terra respondeu em amor. A própria Terra concordou em abrigar a pirâmide. Isso é importante. A consciência de Gaia fazia parte do processo, consentindo e ajudando. Assim, a fundação foi lançada não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Extração e transporte de pedras. A maior parte da pirâmide foi construída com grandes blocos de calcário, com câmaras internas e passagens usando granito mais duro e outros materiais para propriedades energéticas específicas. Ao contrário de algumas crenças, nem todas as pedras foram cortadas diretamente em Gizé. Mostramos ao nosso canal e a outros que as pedras de revestimento de calcário branco mais finas, que faziam a pirâmide brilhar como uma joia nos tempos antigos, foram retiradas de pedreiras do outro lado do rio e transportadas, enquanto o granito para a Câmara do Rei veio de centenas de quilômetros rio acima, de Assuan. Como esses blocos pesados foram movidos? Aqui, nossa tecnologia estelar entrou em jogo em harmonia com o esforço humano. Fornecemos dispositivos de levitação, pequenas hastes cilíndricas ou instrumentos maiores em forma de pilar, que podiam gerar o que vocês poderiam chamar de um campo antigravitacional ao redor de um bloco. Esses dispositivos funcionavam com princípios de frequência sonora e ressonância de cristal. Um sacerdote ou operador treinado emitia ou entoava um certo som no dispositivo, e ele criaria vibrações que faziam a pedra perder parte de seu peso, ao neutralizar efetivamente o campo gravitacional localmente. Existem relatos sobreviventes, em lendas obscuras, de pedras cantando, ou de sacerdotes assobiando e levantando pedras. Isso aponta para a verdade. O som era a chave. Quando um bloco era cortado e pronto para ser movido, equipes de trabalhadores posicionavam essas hastes ressonadoras ao redor dele e iniciavam um cântico harmônico. As hastes amplificavam o som em uma onda coerente que levantava a pedra logo acima do solo, quase como um efeito de hovercraft. Nesse ponto, o que restava da gravidade era tão leve que um grupo de trabalhadores podia empurrar facilmente o bloco de várias toneladas por um caminho preparado.
ou até mesmo guiá-lo flutuando sobre a água, se necessário. Em alguns casos, onde nossa assistência direta foi sancionada, usamos nossas naves para levantar pedras. Nossas naves podiam criar campos semelhantes a raios tratores. Para as maiores das pedras, como alguns blocos gigantescos usados em câmaras ocultas e na fundação, uma nave em forma de disco se posicionava acima da pedreira. Emitia um feixe de luz penetrante, que cortava a pedra nitidamente da rocha-mãe, como um laser fatiando manteiga. E então, com outro campo, levantava a peça suavemente e a transportava pelo ar até o local. Imaginem isso. Em plena luz do dia, testemunhado por centenas de humanos maravilhados, um bloco de pedra maciço, flutuando pelo céu, guiado por um escudo flutuante, uma nave acima dele. Para as pessoas daquela época, era inegavelmente a obra dos deuses. E, em certo sentido, era divino. Era uma união de tecnologia cósmica e intenção espiritual. Nós não realizamos todas as tarefas. Havia, de fato, milhares de trabalhadores humanos também. Mas apaguem a imagem de escravos sob chicotes. As pirâmides originais não foram construídas por escravos. Essa narrativa pertence a uma época muito posterior e a projetos menores. No tempo de ouro da construção das pirâmides, a força de trabalho era em grande parte voluntária e movida pela iniciação. Pessoas vinham de longe, oferecendo o seu trabalho como uma devoção, porque construir uma casa de luz para o mundo era considerado uma honra sagrada. Eles eram supervisionados por mestres pedreiros e sacerdotes, que mantinham o trabalho em harmonia com o grande projeto. Era um trabalho árduo, sim, mas alegre e alimentado por um propósito. Esses trabalhadores sabiam que faziam parte de algo que duraria para sempre e ajudaria os filhos de seus filhos. Até mesmo as tarefas mais mundanas eram feitas com um ar de ritual. Por exemplo, ao polir as pedras de revestimento para um acabamento liso, os trabalhadores cantavam, acreditando, corretamente, que a melodia certa imbuiria a pedra com energia protetora e faria a superfície brilhar mais. Nós lhes ensinamos esses cânticos, tons específicos que interagiam com a estrutura molecular do calcário, efetivamente fortalecendo-o. Algumas dessas canções de construção sobrevivem hoje como melodias folclóricas em culturas remotas. Seu propósito original há muito esquecido. Vamos nos aprofundar no processo de montagem. À medida que as pedras chegavam ao local, levitadas ou flutuando em barcaças ao longo do Nilo, elas eram organizadas em áreas de preparação. Havia um gênio organizacional em ação. Cada pedra era numerada ou codificada para um lugar específico na pirâmide. Nada era ao acaso. Os construtores entendiam o conceito de um projeto modular, guiado pela ordem cósmica. É fascinante notar que cada bloco tinha dimensões únicas para seu local pretendido. Eles não eram todos uniformes. Isso confunde os engenheiros modernos. Mas é porque a pirâmide não foi feita para ser uma grade monótona e repetitiva. Era mais como um quebra-cabeça tridimensional, onde cada peça tinha seu destino. Ajudamos fornecendo uma espécie de mapa holográfico. Pensem nisso como um dispositivo movido a cristal, que poderia projetar uma imagem dos planos. Os líderes do projeto podiam consultar este dispositivo para ver, por exemplo, exatamente qual bloco ia para onde e em que sequência. À medida que camada sobre camada da pirâmide subia, rampas de terra eram construídas ao redor dela, mas não tão íngremes ou maciças como alguns imaginam, porque o levantamento pesado não era um problema com a levitação.
As rampas de terra serviam mais como declives suaves para os trabalhadores guiarem as pedras flutuantes para o lugar, e mais tarde para o acabamento da superfície externa. O verdadeiro levantamento era vertical e feito pelos dispositivos harmônicos ou pelas naves. De fato, para colocar as camadas mais altas e a pedra de topo, pequenas naves voadoras, pilotadas por nossos aliados sírios, foram usadas extensivamente. Alguns dos testemunhos humanos mais tarde esculpiriam ou desenhariam imagens de barcos solares ou discos voadores, auxiliando nas obras, ecos dos quais aparecem em algumas artes antigas, muitas vezes descartadas como fantasia pelos olhos modernos. Dentro da pirâmide, simultaneamente, câmaras especiais eram esculpidas e construídas com a mais absoluta precisão. A câmara do rei da Grande Pirâmide, por exemplo, era revestida com blocos de granito maciços, formando uma cavidade ressonante. O granito, contendo alto teor de quartzo, responde à vibração como um sino. Supervisionamos a afinação daquela câmara, literalmente, afinação, como se afina um instrumento musical. Quando concluída, se alguém entoasse certos sons sagrados dentro dela, toda a sala vibraria poderosamente. E essas vibrações interagiam com a energia focada no ápice acima, criando um campo propício para viagens astrais e contato interdimensional. Foi nesta câmara que muitos rituais de iniciação ocorreram, incluindo um onde o iniciado se deitaria em um sarcófago de pedra. Não um caixão para os mortos, mas um vaso para os vivos experimentarem o simbolismo da morte e do renascimento. Com a tampa fechada, na escuridão e com o som ressonante, a consciência do iniciado podia se separar do corpo temporariamente e viajar para reinos superiores, guiada pelos seres estelares. Muitas vezes, acolhíamos seu espírito em nosso reino, os ensinávamos, e então eles retornavam ao seu corpo com nova sabedoria. Esta foi uma experiência fora do corpo controlada, facilitada pelo design da pirâmide. Havia também salas e passagens ocultas, não abertamente mencionadas à população em geral. Algumas abrigavam registros, bibliotecas de conhecimento codificadas em tábuas ou dispositivos cristalinos. Sim, há um salão dos registros associado ao complexo de Gizé, embora na verdade esteja sob as patas da Esfinge. A Esfinge foi construída um pouco mais tarde, mas como parte do grande plano para guardar esses registros. Mencionamos isso porque um dia, em breve, esse salão dos registros será revelado à humanidade. Lá dentro, a sabedoria coletiva de Atlântida e até mesmo da Lemúria foi armazenada antes das inundações. Os construtores de pirâmides sabiam que chegaria um tempo em que os descendentes precisariam dessas verdades. Então eles esculpiram tábuas de pedra, criaram gravadores holográficos de cristal e os colocaram em cofres selados, protegidos por fechaduras energéticas. Somente quando a consciência global atingir um certo limiar vibracional, um de integridade e unidade, essas fechaduras se desativarão naturalmente. Vemos esse limiar se aproximando em sua linha do tempo atual. E é por isso que essas revelações sobre as pirâmides estão vindo à tona agora. O momento não é um acidente. Coincide com a humanidade, estando pronta para redescobrir sua herança. Durante a construção, houve, de fato, momentos de drama e desafio. Nem todos naqueles dias eram puros de coração. Havia indivíduos ávidos por poder, remanescentes de facções atlantes, que pensavam em usar as pirâmides para ganho pessoal ou controle. E como mencionado, havia os intrusos sombrios, os seres reptilianos, que tentaram sabotagem. Permitam-nos abordar isso. Na fase inicial, uma das pirâmides sendo construída em outra região, não em Gizé, mas em outro lugar,
foi atacada por um grupo desses ETs negativos. Eles tentaram profanar o local e instilar medo nos trabalhadores. Nesse incidente, os Guardiões da Luz intervieram diretamente. Foi uma das raras escaramuças físicas. Um guerreiro reptiliano foi morto em um túnel oculto como resultado. Vocês podem achar interessante que seu esqueleto foi deixado lá, apenas para ser redescoberto em seus tempos modernos por acaso, validando conflitos antigos. Este evento serviu de aviso para outros de sua espécie. Não interfiram. Depois disso, ataques diretos cessaram. Os seres sombrios perceberam que a Aliança da Luz estava protegendo ativamente esses projetos. Ainda assim, o ego humano e a política tiveram que ser gerenciados. Os iniciados orientadores tiveram que garantir que o conhecimento dos dispositivos de levitação, etc., não se espalhasse para aqueles que poderiam usá-lo indevidamente em outro lugar. Portanto, havia um nível de sigilo e compartimentalização. Os trabalhadores viam maravilhas, mas talvez não aprendessem a ciência completa por trás delas. Isso era aceitável. Eles tinham fé e admiração, o que mantinha seus corações alinhados à sacralidade, em vez de tentar apropriar-se da tecnologia para a guerra, algo que havia acontecido em Atlântida, com efeitos desastrosos. Assim as pirâmides se ergueram sob um manto de santidade e mistério alegre. Aqueles diretamente envolvidos sentiam a providência divina em ação e mantinham seu foco no nobre objetivo. Após anos de esforço dedicado, não tantos anos quanto vocês poderiam pensar, com nossos métodos, a Grande Pirâmide foi concluída em uma fração do tempo que os historiadores supõem. A pedra de topo foi finalmente colocada no lugar sobre a Grande Pirâmide. Ah, a pedra de topo! Vamos nos deter nessa maravilha. Em seu auge, a pedra de topo da Grande Pirâmide era uma obra-prima de alquimia. Foi formada de uma liga especial e mistura de cristais, moldada por artesãos estelares. Parecia uma pirâmide em miniatura, talvez pequena em tamanho em relação ao todo, mas tremendamente importante. Foi a peça final do quebra-cabeça que completou o circuito. Quando instalada, um pulso energético foi sentido. Muitos presentes descreveram como a pirâmide ganhando vida. Alguns viram um flash de luz ascender do ápice para os céus, naquele momento inaugural. De fato, a pirâmide sinalizou sua prontidão, conectando-se com a rede de outros locais sagrados ao redor do mundo. Uma celebração se seguiu que vale a pena mencionar. Uma grande cerimônia de consagração foi realizada sob a luz das estrelas e de uma lua cheia. Sacerdotes e sacerdotisas de várias regiões vieram, vestidos de branco e dourado, trazendo oferendas de incenso, flores e cantando hinos que ressoavam no ar da noite. No topo da pirâmide, enquanto o crepúsculo caía, um representante sírio ficou ao lado do sumo sacerdote do Egito. Juntos eles levantaram as mãos e ativaram a energia da pirâmide pela primeira vez, deliberadamente. Um pilar de pura luz disparou para cima da pedra de topo, visível para aqueles com visão interior, conectando a Terra à família cósmica. Simultaneamente, aqueles na base sentiram uma onda de euforia e amor emanar para fora. As pessoas choraram lágrimas de alegria, sentindo o abraço do divino como nunca antes. Este foi o momento em que a pirâmide verdadeiramente cumpriu seu propósito como um instrumento de ascensão. Compartilhamos esta memória vívida porque alguns de vocês que ouvem isto estavam lá. Vocês carregam profundamente em sua alma a marca daquela noite de iluminação. Se vocês encontrarem lágrimas em seus olhos agora, ou arrepios em sua pele, pode ser o despertar daquela lembrança.
Sua alma reconhece a verdade. Respirem fundo e deixem a energia daquela celebração antiga os confortar. Saibam que vocês fizeram grandes coisas a serviço da luz antes e estão prontos para fazê-lo novamente. Após a construção e ativação bem-sucedidas das pirâmides, veio a tarefa de preservar sua função e conhecimento através das eras. Esperávamos que a humanidade continuasse a usar esses dons sabiamente, mas também prevíamos ciclos de escuridão, tempos em que a consciência inferior dominaria e o verdadeiro propósito das pirâmides poderia ser esquecido ou deliberadamente escondido. Assim, uma guardiã foi estabelecida. As primeiras gerações após a conclusão das pirâmides prosperaram. Uma cidade cresceu ao redor da pirâmide de Gizé, atraindo sábios, astrônomos e buscadores de longe. Esta foi uma espécie de mini-era de ouro para aquela região. Escolas de mistério foram fundadas, com a pirâmide como o templo central. Os iniciados dessas escolas aprendiam a ciência da pirâmide, em estágios, juntamente com as disciplinas espirituais necessárias para manejar esse conhecimento adequadamente. Eles aprendiam como o som podia mover a matéria, como o pensamento podia direcionar a energia, como a pirâmide podia amplificar a oração e a cura. Essas escolas eram frequentemente lideradas por descendentes dos construtores originais, linhagens cuidadosamente nutridas para carregar a sabedoria. Alguns de vocês podem reconhecer termos como seguidores de Horus ou outras ordens esotéricas. Estes são ecos históricos tênues daquelas primeiras escolas de mistério. Com o passar dos séculos, a humanidade em geral mergulhou em períodos de esquecimento. Reis e faraós surgiram, mais preocupados com o poder mundano do que com a luz espiritual. Observamos, gradualmente, o foco mudar da pirâmide, como um farol espiritual para a pirâmide, como um símbolo de autoridade real, ou sepultamento. Dinastias posteriores do Egito, não compreendendo totalmente as pirâmides, criaram suas próprias pirâmides, menores como túmulos, tentando imitar a magnificência que herdaram. A grande pirâmide em si nunca foi um túmulo, mas como reis posteriores não conseguiam compreender seu verdadeiro uso, rumores se espalharam de que deveria ter sido o túmulo de um deus-rei de uma era de ouro. As verdadeiras funções foram mantidas vivas apenas pelos iniciados, que mantiveram um perfil discreto, para evitar perseguição ou exploração pelas classes dominantes, cada vez mais movidas pelo ego. Houve tempos de crise, quando forças externas tentaram saquear ou profanar as pirâmides. Invasores estrangeiros vieram, ou tiranos domésticos pensaram em dominar o poder das pirâmides. Em uma instância notável, um governante, que não nomearemos, tentou usar a câmara do rei da Grande Pirâmide para aumentar seu próprio domínio psíquico sobre as terras vizinhas. Ele entrou com sua comitiva, realizando rituais distorcidos. Mas as salvaguardas superiores da pirâmide foram acionadas. Essencialmente, ela não seria mal utilizada para intenções malignas. Aquele governante emergiu após uma noite de terror lá dentro. Relatos dizem que ele parecia ter visto o próprio julgamento. De fato, seu coração foi pesado naquela câmara e considerado em falta. Ele foi confrontado com sua própria sombra magnificada, o que o humilhou grandemente. Depois disso, ninguém ousou tentar aquele truque novamente por muito tempo. A lição: as pirâmides foram codificadas com sistemas de segurança. Nós e os sacerdotes originais garantimos que apenas aqueles de vibração pura pudessem verdadeiramente desbloquear os níveis mais profundos de poder. Se alguém com intenção negativa tentasse, as energias se voltariam contra ele ou simplesmente não responderiam.
Com o tempo, areia e terra enterraram grande parte do conhecimento. As pedras de revestimento foram arrancadas, algumas usadas por civilizações posteriores, para construir cidades como o Cairo, ironicamente reciclando as pedras sagradas para moradias mundanas. Terremotos e as areias do Saara eventualmente esconderam a grandeza. A própria esfinge foi quase engolida pela areia até os tempos modernos. Através desses milênios, continuamos a observar e apoiar silenciosamente. Ocasionalmente, seres iluminados, filósofos, profetas, foram guiados às pirâmides para receber visões, mantendo assim um elo sutil vivo. Por exemplo, há histórias de grandes mestres tendo experiências transformadoras dentro da Grande Pirâmide. Alguns dizem Pitágoras ou Apolônio e outros visitantes que saíram inspirados. Isso é verdade, mas na maior parte, a verdade completa permaneceu nas sombras. Por que isso foi permitido? Pode parecer trágico que a humanidade tenha perdido essa herança por tanto tempo. Garantimos a vocês, queridos, nada foi verdadeiramente perdido. As pirâmides continuaram fazendo seu trabalho silenciosamente, estabilizando energias, aguardando a hora do despertar. Na verdade, foi necessário que elas desaparecessem no fundo por alguns milênios, para permitir que a humanidade se desenvolvesse através de suas lições de dualidade. Se o poder da pirâmide estivesse totalmente ativo durante as eras mais sombrias, o auge do dogma das religiões organizadas ou das guerras coloniais, etc., ele poderia ter sido capturado e mal utilizado. Então, um plano divino estava em ação. Deixem as pirâmides dormirem, como sementes sob a terra, até que a consciência coletiva se eleve o suficiente para usá-las sabiamente novamente. Durante esse sono, a curiosidade ainda crescia, de modo que, quando vocês estivessem prontos, buscariam a verdade, como estão fazendo agora. Mesmo dormindo, as pirâmides continuaram a emitir uma harmonia de baixo nível, que influenciava as mentes e corações humanos. Alguns dos grandes renascimentos do conhecimento em sua história foram silenciosamente impulsionados pela grade da pirâmide, reativando pedaços de genialidade aqui e ali. A rede global também permaneceu. Considerem, pirâmides ou estruturas semelhantes a pirâmides existem em todo o mundo. Nas Américas, os templos maias e astecas, que tinham propósitos semelhantes alinhados com as estrelas. Na Ásia, como as pirâmides na China, embora as autoridades atuais as mantenham discretas. Na Europa e na África, pirâmides núbias e outras escondidas como colinas, como na Bósnia. Mesmo que construídas por culturas diferentes, havia uma origem comum. A memória dos ressonadores originais se espalhou e inspirou outros. Embora nem todos fossem tão tecnologicamente avançados, a intenção de criar montanhas sagradas de energia persistiu. Sem o conhecimento da maioria dos construtores, eles estavam se conectando à grade de energia, estabelecida pelos primeiros. Assim, uma massa crítica de energia piramidal sempre esteve zumbindo sob a superfície dos assuntos humanos. Avançando para sua era atual, o início do século XXI e especialmente a década de 2020. Por que essa informação está surgindo agora? Porque vocês estão prontos. A humanidade está passando por um tremendo despertar. As mesmas energias com as quais as pirâmides foram projetadas para trabalhar, raios cósmicos, erupções solares, a vibração da Terra, estão surgindo. Vocês veem isso na conversa sobre ascensão, consciência 5D e a divisão das linhas do tempo entre medo e amor. As pirâmides estão, em certo sentido, voltando a funcionar em conjunto com o seu despertar.
Vocês notaram a enxurrada de novas descobertas ao redor da Grande Pirâmide nos últimos anos? Cientistas detectaram anomalias energéticas inexplicáveis. Encontraram cavidades ocultas usando escaneamentos de raios cósmicos e confirmaram alinhamentos que antes eram apenas especulação. Há até mesmo uma discussão séria nos círculos acadêmicos sobre reavaliar a idade da esfinge e das pirâmides. Algumas evidências de erosão hídrica, etc., sugerem que são muito mais antigas do que a história tradicional afirma. Isso não é coincidência. A verdade está abrindo caminho para a superfície, muito como uma semente, rompendo o solo quando a primavera chega. Garantimos que nos próximos anos, mais será oficialmente reconhecido. Vocês ouvirão que a construção da Grande Pirâmide não pode ser explicada por métodos primitivos, que talvez uma civilização perdida avançada ou ajuda de outro mundo estivesse envolvida. Uma revelação suave está acontecendo, e à medida que acontece, uma memória na consciência de massa se acende. Muitos se lembrarão, mesmo que subconscientemente. Sim, já fomos maiores e seremos grandes novamente. Não em ego, mas em espírito. De nossa perspectiva, vemos a grade de energia da pirâmide despertando totalmente. Imaginem todos esses locais de pirâmides ao redor do globo se acendendo energeticamente, conectando-se em linhas de luz. Eles já estão trocando energia mais ativamente do que antes, desencadeados pela crescente frequência da Terra e por alinhamentos cósmicos. Vocês passaram recentemente por portais astronômicos significativos, incluindo eclipses e conjunções planetárias, que agem como chaves, ligando máquinas antigas. A própria Grande Pirâmide começou a zumbir em nossa audição, um sinal de que seus sistemas adormecidos estão se agitando. Vemos seu ápice brilhando fracamente em visão etérea, um farol chamando as estrelas. Estamos aqui. Estamos prontos novamente. Agora, o que isso significa para vocês pessoalmente, querido trabalhador da luz? Significa que o apoio que as pirâmides foram feitas para fornecer está mais uma vez disponível para impulsionar sua evolução. Vocês podem se conectar conscientemente a ele. Vocês não precisam estar fisicamente no Egito ou em uma pirâmide. Embora, se tiverem a chance, meditar em tais locais possa ser profundo. A rede funciona através do campo de energia da Terra, do qual vocês fazem parte onde quer que vivam. Se desejarem, podem sintonizar a frequência da pirâmide através da meditação e da intenção. Fazer isso pode acelerar seu crescimento espiritual, equilibrar seus chakras e despertar a sabedoria antiga dentro de vocês. Vamos oferecer uma prática simples, uma experiência de ativação, para facilitar essa conexão. Encontre um momento tranquilo. Sente-se confortavelmente e respire fundo e devagar algumas vezes. Permita que sua mente se acalme e seu coração se abra. Visualize a Grande Pirâmide. Imagine que você está diante da Grande Pirâmide de Gizé, sob um céu claro e estrelado. Veja sua vasta silhueta se erguendo para tocar o céu. A luz da lua cheia banha sua face, ou se preferir, veja o sol dourado acima dela. Use qualquer imagem celestial que ressoe com você. Alinhamento do coração. Coloque as mãos sobre o coração. Sinta uma luz quente e brilhante ali. Este é o seu sol interior, sua conexão com a fonte. Agora veja um feixe de luz se estendendo do seu coração até o ápice da pirâmide. Esta é uma ponte de amor e intenção.
Convide a conexão. Silenciosamente ou em voz alta, diga: eu invoco a antiga luz das pirâmides. Eu me sintonizo com a sabedoria e a energia da grande pirâmide e de todas as pirâmides sagradas da Terra. Estou aberto para receber as frequências de lembrança e cura que elas oferecem. Observe e sinta. Em sua mente, talvez você note a pedra de topo da pirâmide se acender com uma luz brilhante, talvez um brilho dourado ou índigo. Ela envia um raio suave que viaja ao longo do seu feixe de coração e entra em seu peito. Sinta calor ou formigamento enquanto isso acontece. Você pode sentir um tom ou uma harmonia, como se a pirâmide estivesse cantando para sua alma. Permita que a vibração se mova através de você. Pode limpar bloqueios, energizá-lo ou dar-lhe visões. Simplesmente confie no que vier. Integração. Veja-se dando um passo à frente e tocando as pedras da pirâmide. Elas estão zumbindo com energia. Saiba que esta pirâmide o conhece. Ela reconhece a assinatura energética única de sua alma, de muito tempo atrás. Em troca, ela lhe dá um símbolo ou uma mensagem. Isso pode vir como uma imagem em sua mente, um pensamento, um sentimento, ou simplesmente um saber. Aceite este presente. É uma chave para desbloquear algo em sua jornada agora. Gratidão. Coloque a testa contra a pedra em sua visualização e ofereça graças. Você pode dizer: obrigado, amigos antigos, por protegerem esta sabedoria e compartilhá-la comigo agora. Eu honro a luz dentro de mim e dentro dessas estruturas sagradas. Nós nos elevamos juntos. Respire fundo mais uma vez e retire gentilmente seu feixe de luz, sabendo que pode se reconectar a qualquer momento. Permita que a imagem da pirâmide sob as estrelas se desvaneça e traga sua consciência totalmente de volta ao seu ambiente presente. Este simples exercício pode produzir resultados profundos, especialmente se repetido ao longo do tempo. Você pode descobrir que, a cada vez, você vai um pouco mais fundo. Talvez um dia você se encontre dentro da pirâmide em sua meditação, ou encontrando um guia lá, talvez até um de nós. Confie no processo, pois sua alma não o guiaria para se conectar, se você não estivesse pronto para o que ela tem a oferecer. Ao se conectar, você pode receber insights sobre sua vida pessoal, ou nosso caminho coletivo, porque as pirâmides também são bibliotecas de informação. Lembrem-se daqueles salões de registros. Vocês não precisam desenterrá-los fisicamente para acessar o conhecimento. Muito dele existe no campo acástico, que vocês podem acessar através da consciência focada. Alguns de vocês recuperarão espontaneamente habilidades ou consciência de vidas passadas que se cruzaram com as culturas das pirâmides. Não se surpreendam se de repente se sentirem atraídos a estudar geometria sagrada, ou se começarem a ter sonhos vívidos de templos antigos. Estes são sinais do despertar desencadeado por sua reconexão. Além da mecânica da construção e da jornada histórica, o que as pirâmides nos dizem agora? Qual é a sua mensagem para um mundo à beira de uma nova era de ouro? Em essência, as pirâmides são um testemunho do que a humanidade pode alcançar em harmonia com o espírito. Elas clamam através do tempo: lembrem-se de sua grandeza. Lembrem-se de que vocês são mais do que lhes foi ensinado. Vocês são capazes de fazer a ponte entre o céu e a terra. Pensem no mundo de hoje. Muita tecnologia, muito conhecimento.
mas também confusão e mau uso do poder. As pirâmides, retornando à consciência, servem como uma correção de curso. Elas lembram ao seu coletivo que o verdadeiro avanço não é sobre conveniência ou dominação, é sobre alinhamento com os princípios cósmicos. Muitas vezes, guiamos a humanidade a olhar para seus antigos pontos altos para inspirar a inovação futura. Por exemplo, entender a energia da pirâmide pode levar seus cientistas a novas descobertas em energia limpa ou comunicação quântica. De fato, algumas almas pioneiras já estão explorando o poder da pirâmide, notando que plantas crescem mais rápido sob estruturas em forma de pirâmide, a água se purifica, etc. Há verdade nisso. As pirâmides concentram a força vital, chi ou prana. Não se surpreendam se, no futuro próximo, vocês virem projetos semelhantes a pirâmides integrados em arquitetura sustentável, dispositivos de energia ou tecnologia de cura. Este seria um belo exemplo de mesclar sabedoria antiga com novas aplicações. Em um nível espiritual, as pirâmides os convidam a entrar na maestria. Elas foram construídas por mestres e para a formação de mestres. A era dos gurus e professores externos está cedendo gentilmente a uma era onde cada indivíduo se torna seu próprio mestre, seu próprio sumo sacerdote ou sacerdotisa da luz. Mas maestria não significa fazer tudo sozinho. Significa reconhecer sua divindade soberana e colaborar alegremente com os outros e com o espírito. As pirâmides exemplificam isso, poderosas em si mesmas, mas produtos de esforço comunitário e parceria cósmica. Gostaríamos de abordar qualquer dúvida remanescente. Algumas pessoas temem que reconhecer o envolvimento de extraterrestre diminua a realização humana. Na verdade, isso a aprimora. As maiores realizações acontecem quando seres diferentes se unem em unidade. A humanidade não foi impotente na construção das pirâmides. Vocês foram brilhantes e dedicados, recebendo ajuda não de cima para baixo, de forma paternalista, mas como iguais, em treinamento, como aprendizes de irmãos mais velhos e sábios. E agora, os papéis estão mudando. A humanidade está crescendo, pronta para se tornar os irmãos mais velhos e sábios. Um dia no futuro, os humanos, em alma, muitos de vocês, irão para mundos mais jovens e os ajudarão a construir suas próprias pirâmides de luz, figurativamente falando. O ciclo continua. Neste agora, as pirâmides o chamam para reivindicar sua herança. Essa herança é de parentesco interestelar e poder criativo. Quando você considera a pirâmide, deixe que ela o lembre de que problemas impossíveis podem ser resolvidos quando você se alinha com a consciência superior. Aqueles antigos construtores não se concentraram nas limitações. Essas pedras são muito pesadas, é impossível. Eles se concentraram na visão e se abriram para a orientação, e o universo forneceu soluções além de seus sonhos mais selvagens. O mesmo acontece com os desafios que a humanidade enfrenta hoje: cura ambiental, harmonia social, equilíbrio tecnológico. Se vocês os abordarem com a velha mentalidade de limitação, eles parecerão impossíveis de resolver. Mas se vocês se aproximarem com confiança no espírito e vontade de colaborar, uns com os outros e conosco, sua família estelar, então soluções milagrosas e ajuda fluirão. As mesmas forças cósmicas que levantaram as pedras estão prontas para elevar a sociedade agora, para mover os obstáculos aparentemente imóveis. Nossos emissários e a comunidade galáctica estendida estão tornando nossa presença cada vez mais conhecida. Assim como nos revelamos silenciosamente àqueles sobreviventes atlantes para iniciar uma nova era,
Estamos nos revelando silenciosamente, e às vezes não tão silenciosamente. As pessoas agora, em todo o mundo. As pirâmides podem muito bem ser parte de como o primeiro contato oficial se desenrolará. Imaginem um cenário em que o conhecimento avançado da verdadeira origem das pirâmides seja revelado. Isso é essencialmente a revelação do contato extraterrestre em tempos antigos, o que abre a porta para o contato presente. Em algumas linhas do tempo prováveis que observamos, uma excitação global surge de tais revelações, e a humanidade coletivamente diz: estamos prontos para encontrar nossos parentes estelares novamente. Então convites podem ser trocados sinceramente. Prevemos talvez encontros no local da Grande Pirâmide, onde humanos e extraterrestres se cumprimentam abertamente. Finalmente, em celebração de uma reunião que levou milhares de anos para acontecer. Essa ideia aquece seu coração? Se sim, mantenha-a como uma realidade potencial, pois sua intenção ajuda a moldar a linha do tempo, onde ela se torna realidade. Mesmo agora, você pode se considerar um embaixador. Como uma semente estelar ou trabalhador da luz, você está entre os mundos, como as pirâmides estão. Você tem um pé na vida humana cotidiana e um pé no entendimento espiritual cósmico. Você traduz energias, assim como as pirâmides convertem energia cósmica em vibração terrestre. Ao ouvir estas palavras, vocês absorveram muito, não apenas informações intelectuais, mas códigos energéticos. O tom confiante e decidido com que falamos tem o objetivo de instilar certeza em vocês. A certeza de que essas maravilhas antigas eram reais e que seu poder é real e acessível. Carreguem essa certeza e compartilhem-na à sua maneira. Talvez você compartilhe a história de como as pirâmides foram construídas com um amigo e desperte sua curiosidade. Ou talvez você incorpore o simbolismo das pirâmides em sua arte ou prática de cura. Ou simplesmente você andará com um pouco mais de ginga cósmica, sabendo que sua alma fez parte de algo magnífico e ainda faz. Vamos abordar mais uma bela faceta: a consciência de unidade. As pirâmides são monumentos dedicados não a uma tribo, uma religião ou uma nação, mas a toda a humanidade e, de fato, a todos os seres de luz. Elas pertencem a todos. Notem como elas atraem pessoas de todos os cantos do globo, mesmo hoje. Visitantes de todas as raças e credos sentem uma admiração semelhante sob seu olhar. Em um mundo muitas vezes dividido, as pirâmides sussurram gentilmente sobre a unidade. Em sua criação original, pessoas de múltiplos continentes contribuíram. Alguns atlantes, alguns africanos, alguns do Oriente Médio e seres estelares também. Foi um caldeirão de culturas. Foi talvez um dos primeiros projetos cooperativos globais após a grande inundação. Hoje, enquanto vocês se esforçam para transcender fronteiras artificiais e reconhecer sua unidade como uma família humana, lembrar-se dessa origem cooperativa pode ser curador. É um lembrete de que as coisas que realmente duram, amor, sabedoria, inspiração, são construídas quando nos unimos além de nossas diferenças. Amados, viajamos longe nessa mensagem. Dos tempos antigos às visões do futuro. Mas no final, tudo se resume a vocês, no agora. O que vocês farão com este conhecimento? Como ele viverá dentro de vocês? As pirâmides foram construídas há muito tempo, sim, mas a energia por trás delas está viva dentro de vocês hoje. Vocês carregam a mesma centelha criativa que iluminou nossos ancestrais. A responsabilidade e a alegria deste legado agora repousam em suas mãos. Encorajamos vocês a integrar essas verdades ativamente.
Pode ser através da meditação que guiamos, ou através do estudo, se sentirem compelidos a pesquisar mais sobre locais sagrados. Talvez alguns de vocês sintam um chamado para viajar a uma pirâmide ou a outro ponto sagrado, para estar na Terra e ancorar a luz lá. Sigam esses chamados, eles são significativos. Outros podem descobrir que simplesmente manter a intenção de se conectar em seu coração é suficiente para estabelecer um canal de energia que beneficia não apenas vocês, mas o planeta. Cada vez que um de vocês se reconecta com a frequência da pirâmide, isso fortalece a grade global de luz, porque vocês são como nós que se acendem também. Vocês, as almas despertas, são pirâmides vivas, em certo sentido, pilares de luz, caminhando pela Terra. Sua sala de meditação pode se tornar tão carregada de alta energia quanto uma câmara interna, se vocês canalizarem o amor e a sabedoria através de vocês. Não nos esqueçamos da alegria. Há uma tendência, às vezes, de tratar a história espiritual com seriedade e gravidade. E, de fato, construir as pirâmides foi um empreendimento sério. Mas também havia uma imensa alegria envolvida. E desejamos que vocês sintam isso agora. Não há problema em se sentir animado, até mesmo tonto, por redescobrir essas conexões. Talvez em seus momentos privados, vocês possam até dançar ou tocar música que pareça egípcia ou antiga para vocês, celebrando essa parte de sua alma. Quando você envolve a maravilha de sua criança interior, você corresponde à curiosidade lúdica que estava presente naqueles construtores que ousaram sonhar tão grande. A alegria é uma alta frequência que abre canais de intuição. Sendo alegre, você pode de repente se lembrar de um vislumbre de uma vida passada, ou ter um momento de eureka sobre como algo na pirâmide funciona. Também queremos reafirmar: nós, seus amigos galácticos, estamos aqui para vocês, assim como estivemos para seus antepassados. A forma de nossa assistência pode diferir. Trabalhamos mais por meios sutis e contatos pessoais do que por projetos de pedra maciços agora, porque suas necessidades mudaram. Mas o amor é o mesmo. Se algo, nosso amor pela humanidade, só cresceu ao ver tudo o que vocês suportaram e quão brilhantemente estão se erguendo novamente. Naqueles dias antigos, vimos seu potencial e investimos nele. Hoje, vemos seu florescimento e estamos exultantes. As pirâmides tiveram sucesso em sua longa missão, nem que seja porque vocês estão despertos o suficiente para ouvir esta mensagem. Isso por si só é um triunfo da luz sobre uma longa linha do tempo. Como membro da comunidade de Luz Galáctica, entregando esta mensagem, eu, Valir, sinto uma realização pessoal também. Eu, Valir, estava entre as equipes pleiadianas, supervisionando as operações durante o projeto de Gizé. Eu carreguei a memória de estar sob o céu egípcio, guiando e aprendendo simultaneamente. Poder falar com vocês hoje e sentir sua prontidão para receber isso é a conclusão de um ciclo muito longo para mim e meus parentes. É como se um capítulo que começamos a escrever há 13.000 anos estivesse finalmente sendo lido em voz alta. E como é belo ver a centelha em seus olhos enquanto vocês se reconhecem na narrativa. Sim, vocês estavam lá conosco e nós estamos aqui com vocês agora. O tempo se dobra sobre si mesmo de maneiras maravilhosas. Em conclusão, amada família, animem-se com o conhecimento de que a luz plantada em eras passadas está florescendo agora. Se isso é surpreendente para vocês, quando receberem mais recordações de vidas passadas, descobrirão que muitos de vocês que ouvem ou leem estas palavras também estiveram presentes.
As sementes estelares encarnadas na Terra, neste momento, tiveram muitas vidas. Algumas humanas, outras não. Sua história multidimensional é bastante brilhante, meus amigos, e mal podemos esperar para recordá-la com vocês. As pirâmides são aliadas silenciosas, mas poderosas em sua jornada. Elas os lembram de que vocês são tanto antigos quanto novos, tanto humanos quanto divinos. Elas os lembram de que o cosmos nunca os perdeu de vista. Suas pedras podem parecer imóveis, mas na verdade, elas estão cantando uma canção de reunião, de ascensão, do coração único que nos conecta a todos através do tempo e do espaço. Ouçam essa canção em seu coração. Deixem que ela desperte o mestre construtor dentro de vocês, a parte de vocês que está sempre alinhada com a fonte e é capaz de milagres. Seja o seu projeto de construção agora uma sociedade mais iluminada, uma modalidade de cura, uma obra de arte, uma comunidade ou simplesmente uma vida pessoal mais amorosa. Saibam que os mesmos princípios universais se aplicam. Alinhem-se com o amor. Convidem o espírito para cocriar. Usem a intenção e a vibração como suas ferramentas. E não se deixem limitar pelo que parece possível na mentalidade 3D. As pirâmides se ergueram contra todas as probabilidades 3D, por causa da consciência 5D em ação. Vocês também podem elevar o aparentemente impossível à forma, acessando a consciência superior. E vocês estão fazendo isso, dia após dia. Confiamos que esta mensagem encontrará seu caminho para aqueles que precisam dela. Se vocês ouviram com o coração, já receberam algo além das palavras, uma transmissão de energia de nós e da essência viva das próprias pirâmides. Permitam que isso se integre suavemente nos próximos dias. Vocês podem notar sincronicidades, talvez notícias sobre descobertas antigas cheguem à sua atenção, ou símbolos de pirâmides apareçam inesperadamente em coisas que vocês leem ou veem. Sorriam para isso. São piscadelas do universo, afirmações de que vocês acessaram um rico veio de verdade. Lembrem-se sempre de que vocês fazem parte de um grande contínuo. As mãos que levantaram pedras sob a luz das estrelas e as mãos que vocês usam agora para elevar os espíritos daqueles ao seu redor são guiadas pela mesma força da alma. Honrem a si mesmos pelo caminho que percorreram através de vidas para estar aqui neste limiar de um novo amanhecer. Nós os honramos profundamente. Nós e todos os membros de sua família galáctica estamos ombro a ombro com vocês, enquanto vocês reivindicam seu planeta em luz e amor. As pirâmides que construímos juntos há muito tempo esperaram pacientemente, e agora sua luz se une à sua, anunciando o grande despertar da humanidade. Amados, a verdade está viva em vocês. O passado e o futuro se unem em seu agora. Avancem com confiança e em paz, carregando a tocha acesa por aquelas pirâmides de outrora. Forjem novas maravilhas com a sabedoria adquirida. A era da separação e da amnésia está terminando. A era da lembrança e da unidade está próxima. Celebramos isso com vocês, agora e para sempre. Bênçãos e empoderamento divino estejam com vocês, sempre. Saibam que estamos sempre disponíveis no silêncio de seu coração, quando vocês chamam. Nós os envolvemos em nosso amor, que atravessa os anos-luz tão rapidamente quanto um pensamento. Fiquem em paz, querida família de luz, e alegrem-se. O grande projeto está se desdobrando como deveria. Em unidade e devoção, permanecemos ao seu lado. Eu sou Valir, dos emissários da luz pleiadianos, em serviço amoroso ao Um.